Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Camila e hoje eu vim trazer uma dica rápida para vocês. Esse dia eu estava conversando com uma galera no grupo do WhatsApp que a gente tem de Script Case e aí eu postei uma mensagem lá falando pro pessoal que eles têm que utilizar a IA mais a seu favor para poder desenvolver e não ficar tão preso no que a ferramenta oferece para gente. Então, eu tô fazendo esse vídeo para poder exemplificar, né, o que que eu estava tentando falar ali. Não foi bem um deixem de utilizar o script case e comecem a utilizar a IA. Não foi bem nesse sentido que eu quis dizer. Claro, tem várias ferramentas no mercado, mas foi mais no sentido mesmo de utilizar o ChatGPT, o Gemini, enfim, várias ferramentas que a gente tem com o AI hoje para poder acelerar o nosso trabalho no dia a dia, para a gente conseguir fazer coisas que a gente talvez achava que nem fosse conseguir um dia. Então a IA ela está aí para nos ajudar, para fazer a gente ter sistemas, condições de fazer qualquer coisa que a gente queira dentro do sistema que a gente está trabalhando. Então, vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem mais ou menos o sentido da coisa, tá? Por exemplo, eu estou criando aqui, estou trabalhando no momento numa integração com o WhatsApp, integração direto com a Meta, né? E eu estou tentando replicar essa tela aqui, ó, que é a tela de criação de modelo dentro da Meta. Então, aqui eu coloco o nome e o idioma do modelo que eu vou utilizar. Aqui eu tenho um cabeçalho, corpo, o rodapé do modelo de mensagem, né? E conforme eu vou preenchendo, ele vai montando aqui na lateral. Então, se eu colocar aqui, olá, ele já preenche ele na lateral. Se eu colocar um texto aqui, eu sou um texto. Ele já vai preenchendo ali na lateral. O rodapé é a mesma coisa. Atenciosamente, atenciosamente, Camila. Enfim, então a gente vai preenchendo, ele vai mostrando aqui pra gente. Então, isso daqui é bem bacana que dá para o usuário ver mais ou menos como que vai acontecer de fato a mensagem no WhatsApp, né? Fora isso, a gente tem esses botõezinhos aqui também de adicionar variável, porque a gente consegue, no cabeçalho, preencher uma variável aqui, né? Então, eu posso colocar olá, fulano. Aí eu boto ali o cursor onde eu quero e clico em adicionar uma variável. Aliás, deveria funcionar assim, né? Que até não é tão otimizado. Mas ele deveria funcionar com eu coloco o cursor onde eu quero, clique em adicionar uma variável, ele vai preencher essa variável, depois eu sigo preenchendo ali a informação que eu quero. Então esse botão aqui também é legal, facilita, né? E eu só posso adicionar uma variável dentro do cabeçalho. Já dentro do corpo eu posso adicionar aqui quantas variáveis eu quiser, né? Só que eu não posso ter variável no início e no fim, então eu tenho que ir adicionando e fazendo tratativas. Mas enfim, então essas são ideias que a gente tem dentro da própria Meta de facilidade para poder criar o template. Eu quero trazer essas ideias para dentro do script case, tanto essa parte do preview, quanto essa parte aqui dos botões de adicionar variável, dos botões de negrito, o rostinho, enfim. Então, vou avançar um pouco junto com vocês aqui para que vocês entendam como que eu criaria isso utilizando um chat GPT, por exemplo, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu já tenho aqui o meu template, né, o meu layoutzinho do script case mais ou menos encaminhado. Então, a primeira parte ali, que é o nome do template, o idioma, o conteúdo, vem o cabeçalho, o corpo e o rodapé. Então, vou começar mexendo aqui no cabeçalho primeiro. O que que a gente tem aqui no cabeçalho, né? A gente tem um botãozinho de adicionar variável. Quando a gente passa o nome, ele mostra um tooltip. E aqui também tem um íconezinho explicando, né? Mas isso aqui também não precisa. Mais importante para a gente é isso aqui, tá? Porque se eu não tenho nenhuma variável, ele fica liberado. No momento em que eu clico e adiciono uma variável, ele já bloqueia, porque eu só posso incluir uma variável dentro do título. Beleza, então o que que eu vou fazer? Eu vou voltar ali no script case, vou inspecionar o elemento desse meu campo aqui. Então, eu vou clicar aqui, botão direito, inspecionar, e aí eu quero pegar o conteúdo HTML que engloba o meu campo inteiro. Então, esse aqui é o meu campo, eu vou rolar um pouquinho aqui para cima, ó, eu vou ter uma TD. Para quem entende um pouco de HTML, vai conseguir se achar facilmente. Quem não entende, vai ter que ir clicando até achar qual é o componente que engloba tudo. Então, ó, aqui está englobando só o cabeçalho, aqui está englobando só o texto, eu quero que englobe tudo. Então, eu vou indo, ó, achei um que engloba tudo. Show! O que que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui esse conteúdo. Então, clico com o botão direito novamente e a gente tem a opção de editar como HTML. Então, habilito aqui, copio esse código e aí eu vou lá para o meu chat GPT. Então, eu vou pegar aqui meu chat GPT e aí aqui dentro eu vou falar para ele com JavaScript, adicione
um botão ao lado do campo, nesse HTML. E aí eu jogo esse HTML do script case abaixo e dou um enter. O que que o ChatGPT vai fazer? Ele vai analisar o meu código HTML e com o JavaScript ele vai jogar esse botão do lado do campo. Então, vamos puxar para cá, ó. Tá aqui o código JavaScript, claro. Eu já estou acostumada, então não preciso ler, mas quem não está acostumado é interessante que leia, porque ele vai explicar como que ele fez, né? Então, abaixo vai um JavaScript puro, simples e seguro, que cria um botão dinamicamente ao lado do input, sem alterar o HTML original, que é o importante, porque a gente não tem como alterar o HTML original do script case, né? O que que esse código faz? Ele encontra o campo, que é esse campo aqui, cria um botão do lado, mantém tudo na mesma linha e funciona também em telas responsivas, ou seja, ele já tratou a questão da responsividade, para quando eu reduzir o tamanho da tela, ele continua funcionando. E aí aqui está o JavaScript. E aí aqui tem um pulo do gato, porque ele fala para a gente que a gente pode colocar esse JavaScript no final da página ou dentro de um arquivo externo. No nosso caso, dentro do script case, para quem já tem um pouquinho mais de conhecimento e quem não tem vai aprender agora, a gente não tem como colocar isso no final da página, porque a gente não tem acesso ao código. Mas a gente tem alguns macetes que a gente pode fazer. Então vamos copiar esse JavaScript, a gente volta lá dentro do script case, vamos pegar aqui a página do script case, ó, e vamos vir aqui dentro dos eventos no evento onload. Fazer de forma bem simples inicialmente, tá? Então, eu fecho o meu PHP, obrigatório fechar o PHP, abro o meu PHP aqui embaixo e dentro, entre as duas tags do PHP, eu colo o JavaScript que o ChatGPT me deu. Só com isso daqui, muito provavelmente, ele já vai colocar esse botão lá pra gente. Então, vamos salvar aqui, vamos gerar o código-fonte, e aí a gente vai testar para ver se funcionou. Então, vou vir aqui em Templates, Novo, e ó, ele colocou aqui o botãozinho do lado. Claro, aqui ele reduziu a largura do meu campo. Eu não quero que ele reduza a largura do meu campo, então eu posso pedir para ele melhorar o código e não reduzir a largura do meu input. Mas, provavelmente, aqui esse botão ele já deve ter alguma ação, ó. Cliquei, ele trouxe exatamente dentro o conteúdo que tem ali no campo. Não é o que a gente quer no momento, mas a gente quer o botão ali do lado, né? Ah, mas você não vai botar o botão embaixo, como tem aqui? Não, nesse caso eu vou colocar do lado porque eu quero ganhar espaço em tela. Então a gente pode fazer a jogada como a gente quiser, né? Então, beleza. Eu vou voltar lá no meu chat GPT e vou conversar com ele novamente. Olha, eu não quero que o campo tenha sua largura reduzida. O botão deve ficar ao lado, sim, porém o input deve preencher o maior espaço possível na tela, mantendo a responsividade. Beleza? Antes de submitar, de enviar isso daqui para o ChatGPT, a gente já pode avançar um pouco mais no que a gente quer. Por exemplo, eu quero trocar o nome desse botão e deixar ele mais bonitinho. Então, lá na meta, ele se chama adicionar variável. Então, eu vou aproveitar esse nomezinho. Então, o botão deve chamar-se. Aí, vou abrir aqui, vou colocar um maisinho, adicionar variável. Pronto. Eu quero que você estilize esse botão para ficar igual ao botão da imagem. Vamos botar assim, ao botão da imagem. E aí eu vou tirar um print. Vamos limpar essa variável daqui e vou tirar um printzinho bem rápido daqui, só para ele ver como que a gente quer que fique, ó. Na verdade, nem tem botão, né? E quando passa o mouse em cima, ó, ele também não faz nada. Então, na verdade, ele tem um cinza bem clarinho, igual o botão da imagem, porém, ao passar o mouse, o botão fica num cinza bem clarinho. Outra coisa que a gente quer que ele faça também é que o botão tem que ter um tooltip. Então, quando eu passar o mouse em cima do botão depois que ele já foi clicado, ó,
seu título não pode incluir mais de uma variável. Então já vamos aproveitar e fazer o fluxo todo. Vamos fazer o seguinte: eu não tenho nada aqui dentro, tá? Quando eu clicar no botão, o que que a meta faz? Ela joga dentro do campo esse chaves, chaves, o número 1, chaves, chaves novamente. Então vamos pedir isso para ele também. Quando clicar no botão, adicione onde o cursor, aí já vamos fazer uma melhoria, onde o cursor estiver posicionado, a seguinte informação. Aí eu vou abrir entre aspas, né? Chaves, chave, o número 1. Após, bloqueie o clique no botão novamente e adicione um tooltip com a informação a seguir. E aí a gente vai ver qual é o texto que tem lá e vai colocar aqui para ele. Então, quando nós já temos, ele mostra: seu título não pode incluir mais de uma variável. Então, a gente vai colocar isso lá. Seu título não pode incluir mais de uma variável. Beleza? Vamos mandar isso daqui para ele e aí a gente vai ver como é que vai funcionar. E aí, aliás, vamos já colocar mais uma coisa aqui também, para já ficar o processo completo, que é o seguinte: quando eu deletar essa variável, ele libera o botão novamente. Se o usuário deletar de dentro do input o conteúdo, aspas duplas novamente para destacar o conteúdo, né? Que é a variável, libere novamente o botão e remova o tooltip. Agora sim, vamos mandar para ele, vamos ver o que que ele vai fazer com o código para a gente poder testar. Então, ó, beleza, ele já entendeu mais ou menos o que que eu preciso. Vamos esperar ele finalizar. Já está trazendo, inclusive, ó, o CSS, que é para poder estilizar o botão que eu pedi para ele, né? Para ele reduzir ali a largura, para ele aumentar a largura do campo, estilizar o botão e fazer todas aquelas tratativas de clique. Então, ó, tudo certinho. Ele trouxe o CSS e agora ele está trabalhando aqui no JavaScript. Então, vamos esperar. Vai finalizar aqui. Para quem não tem conhecimento, é importante que vá dando uma lida para entender o que está acontecendo, né? Então, ó, aqui ele está botando a div como flex para poder ficar com a largura certinha, o input ocupando o espaço todo, aqui o código do botão, função de desabilitar, função de habilitar, verifica se tem variável ou se não tem, função de clique no botão e por aí vai. Então vamos lá, vamos começar pegando o CSS, a gente copia o código, volta lá para dentro do script case, opa, passei aqui, e aí aqui em cima a gente vai colar o CSS. E essa parte do JavaScript que a gente tinha colocado antes, como ela modificou, eu vou remover, porque a gente provavelmente vai adicionar de novo, vai substituir, vai fazer tudo certinho já daqui para frente. Então, colei o meu CSS, volto no chat GPT e agora eu vou pegar aqui o JavaScript que vai ter o conteúdo completo ali para funcionar da forma que a gente quer. Esperamos, né? Vamos ver se o chat GPT vai surpreender a gente já de primeira. Beleza, salvei. Aliás, eu posso já gerar direto, não precisa nem salvar. Quando a gente vai testar lá, atualizando a página, não precisa ficar salvando, é só gerar direto. Vamos voltar lá para a página então. Clico aqui no template novamente. Novo. Fechar aqui, ó. Ele trouxe o botão adicionar variável, não tratou ali a largura do campo, então a gente vai precisar corrigir isso com ele novamente, reforçar essa solicitação. E aí, para reforçar a solicitação, a gente pode mandar um print de como tá ficando e como a gente gostaria que ficasse, né? Mas aqui, se eu colocar olá, dar um espaço e clicar, ó, ele já colocou lá a variável pra gente. Seu título não pode incluir mais de uma variável, então tá bloqueado, eu não consigo mais clicar, tô tentando clicar. E no momento em que eu remover, ó, ele já habilita de novo. Só que aqui ainda vai ter um comportamento que a gente vai precisar melhorar. Por quê? Eu cliquei, ele preencheu a variável. No momento em que eu comecei a remover, ele já liberou o botão de novo. E isso aqui é um bug, não pode acontecer. Ele precisa me deixar remover tudo primeiro para depois habilitar o botão novamente, senão a gente vai ter um bug aqui e a gente não quer isso. Então, vamos fazer o seguinte, print, vamos copiar aqui, ó,
para ele entender que não está preenchendo tudo. Vamos voltar lá no chat GPT. O botão deve, vamos colar aqui já, preencher 100% da largura de forma automática. E hoje ele está reduzido. Outra coisa que a gente precisa corrigir, então, que faltou um N, ó, preencher. Outra coisa que a gente precisa corrigir é a liberação do botão novamente. O botão mais adicionar variável só pode ser liberado novamente quando eu remover todo o conteúdo da variável. Opa, da variável. Atualmente, se eu removo apenas uma parte, o botão já é liberado, causando um bug. Vou enviar para ele novamente. Ó, deu para entender exatamente onde está o problema. Problema 1, o botão não ocupa 100%. Então, ele vai ajustar novamente para o botão ocupar. Então, ele está explicando aqui quais são os problemas, né? E aí a solução final do JavaScript do CSS corrigido. Então, já vamos aproveitar enquanto ele vai fazendo ali, vamos voltar aqui no script case, e aí vamos já limpar esse conteúdo para a gente colar novamente do zero. Beleza, voltamos aqui no chat GPT, vamos pegar já o CSS, vamos colar ele aqui, e aí vamos ver o JavaScript aqui está finalizando, ó, já está finalizando. Beleza, então vamos copiar aqui o código agora do JavaScript. E aí a gente gera e vamos testar. Templates, novo. Ó, não preencheu ainda 100%. Então, ele não está conseguindo preencher a largura 100%. A gente vai precisar dar mais uma reforçada nesse cenário aqui, mas vamos ver se ele corrigiu a questão ali do bug de incluir e remover. Ó. Adicionei, bloqueou, tá? O tooltip, inclusive, ficou por cima, mas é porque ele não preencheu corretamente. Quando eu começo a excluir, ó, ele ainda não liberou, ele só tem que liberar. Pronto, agora liberou. Então, a princípio, isso aqui tá ok, tá? Ele só realmente agora tem que corrigir essa questão do, do input, do campo, e do botão ficarem lado a lado. Então, vamos voltar para o chat GPT. Vamos falar que o campo e o botão devem ficar lado a lado. Porém, o campo deve preencher todo o espaço disponível. E isso ainda não está acontecendo. Preciso que ajuste o código necessário para que o botão ocupe, por exemplo, 95% da tela e. Opa, botei errado. O botão não. O campo ocupe 95% da tela e o botão 5%. Ou como ficar melhor. Desde que o campo preencha um espaço maior. Vou novamente tirar um print para ele poder entender melhor ali o que eu estou fazendo. E ainda vou melhorar esse print dando uma simulada para ele do que eu gostaria que ficasse. Então, vou clicar aqui, poder desenhar para ele que o campo deveria preencher, por exemplo, isso daqui, e o botão deveria preencher isso daqui, para tentar dar uma simulada e fazer ele entender melhor ali. Verifique a imagem
em anexo. Vamos enviar novamente e aguardar o retorno dele. Ó, inclusive ele falou que agora pelo print ficou claríssimo. Vamos ver se com o print ele vai conseguir resolver, né? Então o CSS ele reajustou e o JavaScript também. Então a gente vai precisar novamente apagar tudo e colar de novo. Então vamos voltar aqui já para dentro do script case. Vamos apagar o conteúdo todo. Lembrando que o fecha PHP e abre PHP a gente deixa, né? Então a gente vai pegar aqui o CSS, colamos e vamos pegar o JavaScript aqui embaixo. Ah, Camila, mas por que que você não cria método PHP e não separa o CSS do JavaScript? Ah, por que que você não sei o quê? Gente, aqui eu estou fazendo de uma forma que fique claro para vocês entenderem, né? Quem já tem conhecimento faz da forma que quiser. Eu não costumo jogar o código dentro do load, eu crio métodos PHP de forma organizada para poder depois facilitar na minha busca ali, na minha manutenção no código. Mas, como eu falei, eu estou fazendo aqui de uma forma que vocês consigam entender e pegar a ideia rápido. Como vocês vão aprimorar depois, aí é com vocês, beleza? Então aqui, o princípio já finalizou. Deixa eu só ver se eu peguei o conteúdo correto aqui até o final. O upper, beleza, input bottom, foi. Então vamos gerar novamente o código fonte. Vamos ver se agora ele acertou. Se ele não acertou agora, aí vai ficar difícil. Agora ele entendeu. Bom, serviu até para a gente entender, né, como lidar melhor ali com o chat GPT. Então, deu para a gente perceber que quando a gente coloca uma imagem, um print, meio que desenhando o que a gente precisa, facilita para ele. Então, eu vou colocar aqui olá, dou um espaço, adiciono a variável, tudo bem. Pronto, já seguiu ali mais perto do que eu precisava. E se eu colocar olá, deixar um espaço, vírgula, tudo bem, e voltar com o meu cursor para cá, será que ele vai preencher certinho? Vamos ver? Show de bola, preencheu certinho. Aqui a gente tem um problema, ó, não sei se vocês conseguiram perceber, mas o tooltip ele está fugindo da página, ele está ficando para fora. Então a gente precisa pedir para ele corrigir isso. Eu vou tirar um print nesse momento aqui e vou mostrar para ele que o tooltip está ficando para fora da página e vou pedir para ele corrigir também, porque a gente não pode ficar com problemas na página, né? Então vou mandar esse print e vou falar: ao passar o mouse em cima do botão, é sempre bom a gente especificar qual o botão, qual a função, para facilitar para ele, tá? Então, ao passar o mouse em cima do botão adicionar variável quando ele está bloqueado, o tooltip está ficando para fora da página, criando uma barra de rolagem desnecessária. Preciso, então a gente explicou o que está acontecendo, agora eu vou falar para ele o que que eu preciso. Preciso que o tooltip fique dentro da página, sem barra de rolagem e sem cortar o texto. Mandamos para ele novamente, vamos esperar o retorno dele e a gente vai fazer o ajuste necessário. Inclusive aqui ele está explicando, né, qual é o problema e qual é a estratégia correta que ele vai tomar. Então ele vai refazer a parte aqui, a gente nem precisa mudar tudo, porque ele nos deu só o código do tooltip, inclusive eu vou voltar aqui no script case, vamos voltar aqui, ó, para a gente ver. Ele não tem, ó, nenhum código relacionado ao tooltip. Então eu vou pegar só o código aqui relacionado ao tooltip, vou adicionar aqui no final do CSS. Vamos vir aqui, ok. E aí ele tem a parte do JavaScript, que aí o JavaScript ele refez todo. Então o JavaScript a gente vai precisar colar novamente lá. Então vamos voltar aqui, daqui para baixo. A gente, opa, perdi ali o clique.
Daqui para baixo a gente apaga e cola ali novamente o código que ele deu pra gente. Então vamos gerar e testar para ver se agora ficou certinho. Voltamos aqui, templates, novo. Vou adicionar uma variável qualquer e olha, tooltip dentro da página. Show de bola. Então essa parte aqui foi. Agora a parte do corpo seria mais ou menos a mesma ideia. Então para a gente ganhar um tempo aqui, vamos focar nesse cenário aqui, ó, da prévia do modelo, que ela fica fixa na página, né? Ela não se movimenta e ela fica ali na lateralzinha. Vai ser o mesmo cenário, tá? O que que a gente vai fazer? Volta aqui na nossa aplicação e aí a gente precisa pegar o conteúdo HTML inteiro da página, para a gente poder simplificar para ele o que que a gente quer. Então, o que que eu vou fazer? Não sei se no vídeo aparece para vocês, mas deixa eu tirar um print aqui que acho que vai ficar mais fácil de exemplificar. Nós temos contornando a página uma div bem aqui, ó, que ele mostra para gente que o conteúdo está contornando. Tanto que aqui dentro nós temos um fundo branco. Aqui fora, o fundo já é de outra cor. Não sei se é perceptível isso para vocês, tá? Mas existe. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, inspecionar elemento, e aí a gente vai descobrir o que que contorna ali. Então, eu pego aqui a setinha, venho para cá, ó, nessa primeira caixinha e vou avançando, subindo aqui até eu entender o que é que está contornando tudo, ó. Subir aqui mais um pouquinho, aqui não é. Vamos ver nessa table aqui, ó. Na table, ó, já está contornando, tá vendo? Se eu passar o mouse de novo, ó, tá contornando tudo. Porém, essa table, ela não tem nenhuma classe, nenhum ID, nem nada que facilite a identificação do conteúdo para gente. Mas em cima nós temos uma div, e essa div ela tem uma classe. E essa div ela também contorna tudo, ó. Se a gente vem aqui para baixo, ó, ela contorna tudo. Então a gente pode usar ela como base. Então eu vou pegar daqui para dentro. Então, a gente pode ou apertar o F2 no teclado, que ele vai habilitar o HTML, ou a gente pode fazer que nem eu fiz da primeira vez, botão direito, editar como HTML e pegar o conteúdo. Tem uma outra opção também, que é você vir aqui, ó, copiar elemento. Ele vai pegar todo o conteúdo ali. Eu prefiro editar aqui como HTML e copiar o conteúdo, tá? É costume, mas não vai fazer diferença. Volto lá no chat GPT. O ideal é que você abra um novo chat para poder conversar com ele, tá? Então, vou abrir um novo chat e aí vou falar para ele o seguinte: eu preciso adicionar uma div fixa ao lado da div que possui a classe. E aí eu vou olhar o nome da classe de novo, ó, scform border, da classe scform border. Então, eu preciso adicionar uma div fixa ao lado da div que possui a classe scFormBorder para simular uma prévia de mensagem que vou enviar no WhatsApp. E aí, aqui embaixo, eu vou colocar o conteúdo HTML. Ele pegou todo o conteúdo, ó, literalmente todo o conteúdo. Inclusive, aqui veio com espação, mas provavelmente no código do script case também tem esse espaço, então eu vou reduzir só para a gente ganhar espaço em tela. Ó, aqui mais um espaço. Não precisa reduzir, tá? Aqui eu estou reduzindo só para ganhar um espaço e não dar estouro, que às vezes dá estouro de caracteres. Então, só reduzindo mesmo esses espaços maiores aqui, mas não faz diferença. Também é questão de costume. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Poderia ter jogado também aqui num bloco de notas, né, para facilitar também essa exclusão das linhas em branco aqui, mas tá tudo certo. Beleza, eu terminei de fazer a limpeza aqui. Outra coisa que eu vou fazer, voltar lá no WhatsApp e tirar uma pegar uma imagem aqui, tirar um print, né, do que eu quero realmente, qual que seria essa prévia que eu quero colocar na lateral. Então, tiro esse print aqui, colo ele aqui.
E aí eu vou mostrar também para o ChatGPT como que tá o meu formulário hoje e aonde que eu gostaria de posicionar essa imagem. Então, essa imagem não, né? Esse HTML, já que ele vai ser colocado via JavaScript aqui dentro. Então, vou colocar que eu gostaria de posicionar ele aqui e que a minha div ficasse mais ou menos aqui. Então, só para ele ter uma ideia, eu tiro um print novamente, volto para cá. Então, vamos lá de novo. Ó. Eu preciso adicionar uma div fixa ao lado, vou especificar qual lado também aqui, né? Ao lado direito da div que possui a classe X para simular uma prévia de mensagem que vou enviar no WhatsApp. Depois, vou te informar quais campos devem preencher a prévia da imagem conforme forem sendo digitados. Então, primeiro, eu quero que ele coloque a div na lateral. Foque inicialmente em acrescentar esse HTML de prévia na lateral direita da div. E vamos enviar para ele. Ver agora o que ele vai fazer. Ó, aqui nós já temos um erro, mas na verdade foi um erro meu, porque eu esqueci de especificar para ele que isso precisaria ser feito com JavaScript, porque eu não tenho acesso ao código HTML. Então eu vou esperar ele finalizar para não quebrar a lógica dele, e aí depois eu vou explicar para ele que eu preciso que essa adição do HTML seja feita com JavaScript. Ó, finalizou aqui. Agora eu vou explicar para ele, ó. Eu preciso que esse HTML seja adicionado com JavaScript, pois eu não tenho acesso ao código-fonte completo da página. Posso até falar para ele que eu estou trabalhando com script case, enfim, que ele vai entender também, porque ele sabe bastante coisa de script case, então ele vai entender certinho o cenário. Mas aqui não tem necessidade, tá? É mais questão de detalhe mesmo. Então, olha, já está passando aqui o JavaScript de como que ele vai tratar isso. E aí a gente só espera, depois coloca o código lá para testar. Então, vamos esperar ele finalizar aqui. Beleza, aqui ele já terminou. Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar esse código e vai levar para lá. A gente já tem um código JavaScript lá. A gente remove aquele código JavaScript? Não, a gente vai acrescentar um novo código JavaScript. Só que aqui a gente tem um detalhe. Ele engloba várias funções dentro de uma function única. Então, a gente vai precisar fazer um pequeno ajuste para trazer as nossas outras funções para cá também. E aqui ele tem um CSS que a gente vai só pegar o conteúdo e jogar lá dentro daquele CSS que a gente já tem. Então, eu vou pegar o CSS aqui primeiro, copiamos, vamos voltar aqui, script case, beleza. E aqui a gente vai colocar o CSS. Vou colocar ele aqui, ó. Ok. Vamos só ajustar onde que ficou para frente, aqui, ó. Ficou para frente, vamos voltar ele para trás. E agora a gente vai pegar aquele outro JavaScript lá e também vai levar para lá. Vamos puxar aqui, opa, um pouquinho demais. Aqui. Copiamos aqui, voltamos para cá, vamos colar ele aqui em cima. Vou voltar aqui, puxar para trás aqui que ficou sem indentação. Vamos salvar e vamos testar para a gente ver o que aconteceu. Beleza, voltando para cá. Vou entrar novamente aqui em templates. Olha lá, o que é isso? Vai dizer, tem coisa mais fácil que ChatGPT? Não tem. Então ele já trouxe a prévia aqui certinha pra gente. A gente só tem agora que fazer ele ir preenchendo conforme os campos que a gente quer, né? Então, voltando aqui, ó,
Ele trouxe "eu sou um texto", porque a gente não colocou cabeçalho nem nada, né. Então vamos colocar aqui "eu sou um cabeçalho", só pra gente exemplificar melhor, depois "eu sou um texto", e aqui o rodapé. Botar aqui o corpo e o cabeçalho. Beleza, isso aqui é só para ele entender onde que vai entrar cada cenário. Vou mandar um novo print para ele, então. Copio. Aqui vou mandar um novo print para ele. Beleza. Vou voltar aqui. E agora eu vou falar para ele o seguinte, ó. Para preencher o conteúdo do cabeçalho, utilize o campo. E aí eu vou pegar o ID desse campo para facilitar. Então eu venho aqui, inspeciono elemento e pego o ID desse campo, que é esse carinha aqui, ó. Volto lá e falo para ele: "Utilize o campo jogo da velha na frente", já que é um ID, e boto aqui: "Conforme", nem vou colocar isso aqui agora, eu vou colocar primeiro cada campo, né. O cabeçalho é o campo tal, o corpo é o campo, aí a gente vai pegar aqui também o ID do corpo, que é um textiário, mas ele também tem o ID, ó. Volto lá, jogo da velha, e o rodapé é o campo, vamos pegar aqui o rodapé, jogo da velha, o campo. E aí eu vou falar para ele: "Conforme o usuário for digitando informações nesses campos, a prévia deve ser atualizada automaticamente". E aí vamos enviar aqui para ele poder preencher isso para a gente e ajustar ali no código. Então vamos lá. Então aqui ele está inclusive falando que a estrutura esperada da prévia, esse código assume que você já tem esses IDs na prévia, como eu mandei antes. Então, se a gente voltar aqui para confirmar, vamos voltar aqui, provavelmente no JavaScript, em algum lugar, ele está criando, ó, aqueles itens lá. Então, aqui ele criou o texto e aqui ele criou o rodapé. Ou seja, o header tá aqui, ó, tá aqui em cima. Na verdade, não, esse aqui é o header do preview, não é o header do conteúdo. Então a gente vai precisar ajustar o WhatsApp Text, que é aqui, que é o texto. A gente vai precisar pedir para ele adaptar essa estrutura para gente. Ou ele já está adaptando aqui, ó. Então não vai precisar também. Então a gente só vai pegar o conteúdo JavaScript e atualizar lá. Pega esse conteúdo aqui, volta aqui no código, vamos apagar esse aqui e vamos atualizar ele. Vem até aqui e vamos colar ele aqui. Só vou apagar a tag, que eu acabei copiando a tag a mais e não precisa. Beleza. Aí ele fala também sobre uma alteração de CSS que a gente vai precisar colocar. Então vamos pegar aqui o código CSS que a gente vai ter que acrescentar aqui embaixo. Deixa eu até ver se a gente já não tem. WP Preview Header. WP Preview Header. Não temos, então a gente vai acrescentar ele aqui no finalzinho. Beleza. Vamos gerar aqui o código-fonte. Eu utilizei uma tecla de atalho Ctrl mais a letra B. Voltamos aqui no WhatsApp e vamos clicar novamente aqui no template para entrar na tela de novo. Ó, agora ele perdeu, provavelmente porque o ChatGPT ele me deu um código e esqueceu do código anterior. Então a gente vai precisar pedir para ele englobar tudo num código só. Me retorne o JavaScript completo com o preview
e as funções dos campos para preenchimento e o CSS. Porque, pelo que eu entendi, o que que ele fez? Aqui ele me deu só a questão do preenchimento dos campos, ele não tinha me dado o código anterior. E como eu apaguei o anterior e trouxe esse, ele substituiu. Então eu vou pedir para ele me dar tudo completo novamente e aí eu substituo. Então eu já vou vindo aqui fazendo uma limpeza, ó, só para tirar o que entrou, né, deste momento aqui, que é a partir daqui do WhatsApp. Então essa parte aqui do CSS a gente vai remover. E a parte aqui do JavaScript também a gente vai remover, já que ele vai dar para a gente novamente esse conteúdo. Lembrando que a gente não pode remover aquele conteúdo lá que a gente fez do botão de adicionar variável, né? Então aqui já seria um momento para a gente poder separar essas informações se fosse o caso. Mas eu não vou separar, eu vou deixar tudo junto ainda. Então, ó, JavaScript completo, a injeção, mais o preview, mais o bind. Então, copiamos aqui o JavaScript, voltamos para cá. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar numa tag separada, para ficar fácil a identificação. Então, nessa tag aqui de baixo, a gente tem o conteúdo do adicionar variável no cabeçalho. E aqui em cima, a gente tem o conteúdo do preview. Beleza? Aliás, preview e preenchimento dele, né? Preenchimento dele, só para ficar claro. Inclusive aqui ele colocou alguns comentários para facilitar, ó. E aí vamos voltar aqui para a gente pegar agora o CSS que ele também encheu de comentário para gente. E aí eu vou deixar também o CSS separado aqui. Beleza. Agora a gente vai gerar o código-fonte e ver se agora ele fez certinho. Então voltamos para cá, templates, novo, ó, tá aqui. Então vamos digitar. Ele deveria ter trazido alguma coisa, né? Ele não trouxe. Então vamos digitar para a gente testar, ó. Olá, olha lá, já está preenchendo. Vou colocar uma variável aqui. Olá, variável. Ele não pegou a variável. Tudo bem? Ah, não, pegou sim, ó. Tudo bem? Beleza. Aí eu vou colocar um texto. Seja bem-vindo ao nosso aplicativo e etc. E aí no rodapé, novamente, atenciosamente, Camila Moreira. Beleza. Aqui tá bem espaçado, né? A gente tá vendo que ele não tá seguindo um padrão certinho. Então eu vou precisar pedir para ele que ele ajuste esse padrão para que fique como eu quero que, como a gente tem lá na meta. Então, eu vou fazer o seguinte: primeira coisa que eu vou fazer, tirar um print de como tá no nosso preview hoje. Tirei um print daqui, volto lá, vou colar aqui. Esse é o print do nosso preview. Agora eu vou pegar o conteúdo do cabeçalho, vou lá na meta e vou colar. Vou pegar o conteúdo do corpo, vou colar aqui também e vou pegar o conteúdo do rodapé. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que eles fiquem iguais para eu poder mostrar para o ChatGPT o comparativo e como eu quero que fique. Então é exatamente assim que eu quero que ele fique, ó. E aí eu vou copiar isso aqui, vou colar lá também. Então colo aqui, ó. Na primeira imagem, você pode observar como ficou o preview que você criou. Ele está muito espaçado. Na segunda imagem, você verá o preview da meta mais enxuto, tá mais compacto, melhor. Eu quero que o preview fique, quero que o meu preview fique parecido com o preview da meta. O que a gente poderia fazer é tentar procurar no Google. Vou procurar aqui, ó, background, imagem de fundo, WhatsApp. Vamos ver se a gente acha aqui um mais próximo.
Ó, por exemplo, aqui seria um modelo mais próximo, aqui, ó, um modelinho mais próximo também. Então eu vou copiar essa imagem. Aliás, eu vou copiar o URL da imagem por enquanto, só para a gente simular. Aí eu volto ali no ChatGPT, inclusive use a imagem como fundo do preview. E vamos mandar para ele. Ver o que que vai acontecer, se vai ficar melhor agora o nosso preview ali. Ó, ele está ajustando o CSS, substitua o CSS do preview por esse, e aí ali a opção de adicionar o fundo, o balão, texto e ajustando a hora também. Beleza, então vamos pegar aqui, voltar lá no script case, procurar aqui o CSS, ó, layout geral, e aí ele pede para substituir o preview. Então o preview, o corpo acho que ele chegou a colocar também, header igual da meta, balão, texto, acho que não, então é só o do preview que ele pediu para a gente substituir. Então vamos apagar aqui, colar esse daqui. Beleza, agora vamos ver se ele mexeu em alguma coisa no JavaScript. Não mexeu em nada no JavaScript, então é só CSS mesmo. Vamos gerar o código fonte e vamos lá testar. Template, novo, ó. Não trouxe a imagem de fundo, aparentemente, mas acho que é porque, deixa eu ver aqui, WhatsApp Preview Body. Não sei se a gente tem esse WhatsApp Preview Body aqui, ou se ele colocou agora da cabeça dele. Tem sim. Só não tá puxando, provavelmente por conta do background que tá por cima. Então vou ter que falar isso para ele, ó. O background tá por cima, ou a gente pode nós mesmos removermos, né? Só que aí a gente removendo, ele vai se perder ali na lógica dele e a gente não vai conseguir depois dar continuidade, vai ficar sempre faltando alguma coisa. Então eu vou ter que falar isso para ele. Precisa remover o background color do, copiar aqui da classe, né? Da classe para que a imagem apareça. Outra coisa que a gente quer que aconteça também, que a gente não falou para ele, que tá vendo tudo zerado. Então, posso até preencher aqui qualquer coisa agora, ó, ele ainda continua com os espaçamentos. Parece que ainda não funcionou bem como a gente queria. Talvez ele tenha feito alguma coisa e eu não tenha puxado aqui certinho. Vou fazer o seguinte. O texto, deixa eu ver se ele tinha o texto aqui. Volta para cá. Preview, fundo, balão, texto, hora, corpo. Ó, eu não tirei o texto, ele veio com o conteúdo do texto, eu acabei não tirando. Ó. A hora também ele trouxe ali, meta hora. Deixa eu ver se aqui, corpo do WhatsApp, deixa eu ver se ele repetiu. Ó, a hora, o texto e o balão, WhatsApp Bubble. Tá aqui, ó. Então a gente vai ter que tirar isso aqui também. Provavelmente ele substituiu tudo, tá? Então ele deveria ter tirado, eu deveria ter tirado, na verdade, isso daqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o código inteiro para ficar mais correto e a gente não ter problema. Vamos substituir o código inteiro. Preview. Vamos até onde fecha ali o nosso style. E aí vamos testar antes de mandar para ele então, porque daí pode ter sido falha minha mesmo. Aqui só para a gente acelerar, eu vou vir aqui em atualizar frame. Olha lá. Provavelmente foi falha minha. Deixa eu colocar aqui para testar o texto, o corpo. É, aqui ainda não ficou legal, tá? Aqui ainda a gente vai ter que ver o que está acontecendo e comentar com ele, já que ele não conseguiu ainda resolver. Vamos ver o que que ele está fazendo. Ele está colocando um display block, margem. Provavelmente é esse line 8 aqui. Não, não é.
É esse white space pré que tá fazendo ele ficar espaçado. Então, o fundo resolveu, a gente vai ter só que ajustar isso daqui e explicar para ele que aqui dentro tem esse carinha que tá atrapalhando. Então, isso que eu posso tirar. Dentro da classe existe um. Aí eu pego esse cara aqui, pegar ele todo que é melhor. E continua deixando com espaçamento grande. Remova. E já vou pedir para ele também o seguinte, que nem a gente tem no da meta aqui, ó, se eu remover, ó, ele já tem um texto meio que padrãozinho. Aliás, ele não tem um texto padrãozinho, ele deixa pequenininho. Então a gente pode deixar assim. No caso, acho que é mais ou menos a forma que ele já tá ali. Deixa eu voltar para ver. Se eu tirar o conteúdo aqui. É, mais ou menos a forma que ele já tá. Só que como ele tá com esse espaço aqui, ele fica muito grande. Se a gente reduzir, ele vai reduzir também. Então não vamos falar para ele nada, vamos só ajustar esse ponto aqui e pedir para ele remover. Vamos ver onde é que ele vai ajustar, a gente ajusta ali no código também, ó. Perfeito, você está 100% certa. Ok, beleza. E aí ele só fala, ó, para a gente substituir isso por essa regra aqui abaixo. Então a gente vai vir aqui, copia, vai voltar lá no script case, vai procurar aqui o WhatsApp Content, né, onde é que ele tá? Aqui, ó. E vamos substituí-lo por este código aqui. Ctrl B para a gente gerar a aplicação direto. E agora provavelmente ele já deve aqui ficar certinho. Vamos lá, atualizar o frame. Ó, agora ele já trouxe aqui a prévia do modelo. Então vamos fazer um teste agora. Olá, vou colocar aqui uma variável. Preencheu aqui a variável. Tudo bem? Já trouxe ali o título certinho. Seja bem-vindo ao nosso aplicativo. Vou fazer uma propaganda aqui. Squad Vault. Pronto. E aí vamos colocar um rodapé atenciosamente. Vamos fazer mais uma propaganda. Squad Web. Beleza? Então a gente já tem o preview. Já temos aqui o botão adicionar variável e agora a gente teria que seguir ali o desenvolvimento, né? Eu poderia fazer a parte do emoji, negrito, itálico, etc, etc. Então, esse vídeo foi para dar uma base para vocês de como que vocês podem utilizar o chat GPT ou o Gemini ou qualquer outra ferramenta de IA para conseguir acelerar o seu desenvolvimento aí no dia a dia, tá? Então, não quer dizer que você precise trocar tudo que você já tem hoje por uma ferramenta com IA. Não necessariamente é isso. Claro que muita gente está fazendo isso hoje, mas não necessariamente é isso. O que eu quero dizer é que você pode muito bem aproveitar o que a IA te oferece hoje para acelerar o teu desenvolvimento e até mesmo para fazer coisas que talvez você nem imaginaria que você conseguisse fazer. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.